Oi, coleguinhas de sala, de loucuras, de ideias novas surgindo na cabeça, acabando com a gente. Isso, eu compartilho com vocês. Olha só, em 1h20 da manhã, conforme prometido. Agora eu sosseguei um pouquinho. Então, eu vim gravar o vídeo que eu prometi pra vocês. Vocês prometeram. Como eu não vou pra Eliana, tá? Vocês podem fazer uma vaquinha e me dar 1.000, 2.000 reais, né? Era a coisa que não sei quanto que eles dão lá. Mas tá valendo, tá? Qualquer 10 reais te agradece. Vai lá, tô brincando, pessoal. Ó, eu e Carol fizemos um estudo hoje aqui em casa sobre o texto da professora Rita, linda. E seguinte, pessoal do canal que assiste, os desavisados que aparecem ou aparecerão para ver este vídeo, se ajudar vocês, ótimo. Esse vídeo é um pouco mais específico para minha turma de psicologia, primeiro semestre, porque nós não estamos com muitas dúvidas, não, nós estamos com todas elas, tá? Então, assim, eu e a Carol, a gente teve tempo hoje de sentar e tirar um pouco das nossas dúvidas, porque tivemos um trabalho segunda passada e de um texto que foi passado pra gente, de uma disciplina que eu devo confessar-lhes, que se eu não olhar aqui eu não consigo lembrar o nome, disciplina, não que eu não tenha interesse, tá, gente? É porque eu ainda não gravei. Eu tenho até uma certa dificuldade de gravar os textos. Então, chama-se Psicologia, Ciência e Profissão, que aborda a questão de ser uma ciência, né? E como hoje mulher não pode ver alguma coisa que se pareça, que reflete a imagem dela, que ela acha que é espelho. Então, voltando ao texto. Que como é a psicologia hoje enquanto profissão. Eu questionei isso com a Jéssica, com a professora Jéssica, porque hoje se bate muito na questão social, trabalho social, CREAS, né, que é questão de SUS, de um posicionamento mais social do que clínica. Eu perguntei, Jéssica, por que bate tanto nessa tecla, né, do CREAS, CRAS, CREAS, etc. Antigamente só se formava psicólogo para clínica, e ela falou, infelizmente, hoje a realidade é outra, né? Hoje não é só as pessoas que têm condição financeira que necessitam de auxílio psicológico. Aí eu concordei. Então, por isso que tem essa questão, essa disciplina, que é o psicólogo não se encontra hoje só dentro de uma clínica. Por isso que tem essa questão da multiplicidades da psicologia, dos trabalhos, né, que desenvolvido dentro da psicologia. E a gente foi fazer esse trabalho na sala de aula e geral travou por eu estou dizendo por mim, porque eu, quando bati o olho no questionário, que era na verdade não é um questionário, né? A gente faria uma vertente, né? Sobre 2 pontos de vistas. Que seria o ponto de vista faríamos uma questão seguinte. A questão era fazer uma síntese de como era visto o homem, sociedade, política e psicologia, sobre a visão marxista e sobre a visão ideológica / metafísica. Quando eu li, primeira coisa, quando eu li marxista e olhei a outra questão que oporia-se a ele, seria
idealista, eu fiquei assim, como que eu vou opor alguém que é igual? Por que eu fiz esse questionamento? Porque eu lembrei, na primeira questão, a hora que eu bati o olho em Karl Marx, eu lembrei, na verdade, foi daquela história que a gente aprende lá, sei lá em que época foi, da sétima, oitava, sei lá, de Karl Marx, socialista, comunista, sei lá, aquela coisa toda, que não deixa de ser idealista. Mas nessa questão de Marx, visão de Marx, que é a visão marxista, não é questão financeira. Então não é comunista, socialista, não é nesse sentido. Não é ele ser capitalista ou socialista. Mas quando eu olhei, eu lembrei do que eu estudei no passado. Porque eu venho de uma formação que também trabalha muito com a história, que é de direito. Então, quase toda a minha vivência foi desse tipo da história, né? Aí quando eu olhei, eu falei, como que eu vou contrapor uma mesma opinião? Aí eu falei, não vai ter como. Qual vai ser a minha saída? Aí eu logo gritei no grupo WhatsApp. Tecnologia. Ai, que lindo. Gente, a gente precisa fazer um grupo de estudo, fazer um grupo de estudo. Aí, muitas pessoas trabalham, tem coisas para fazer durante o dia. Aí não deu. Nós temos aula dia de sábado. E inclusive amanhã eu tenho aula, né? Então não sei o que eu vou fazer, porque são quase 2 da manhã, mas tudo bem. E seguindo. Aí a Carol teve uma flexibilidade no horário dela. Falou, eu vou. Então nós sentamos, eu falei, Carol, nós falamos, né? O jeito vai ser ter que se fazer o quê? Entender o que é visão marxista e entender o que é visão metafísica. Aí sim depois nós vamos ler esse texto e conseguir tentar olhar ele sobre essas duas visões. E aí legal, porque eu descobri que a visão marxista é uma visão que chama-se materialista, histórico, dialético. Que legal, que nome bonito, sonoro. Tá, mas o que vem a ser? Quando nós destrinchamos esse nome, que é melhor do que uma visão marxista, que associa muito a socialismo e tudo, você já começa a interpretar e aí sim a olhar o texto de uma maneira diferente. Bom, vamos lá. Materialismo, porque Karl Marx é materialista neste ponto de vista, tá, gente? Não materialista no sentido financeiro, não capitalista, tá? Materialista de matéria, de coisa existente, tá? Não misturem as coisas. Capitalista, materialista, matéria. Diferem as coisas. Então tá. Então a visão de Marx é materialista, histórico, dialética. O que vem a ser materialista? É que, na visão dele, materialista é que o indivíduo, ele existe independente do ser humano, do homem querer que ele exista ou não. Ele existe. Ponto. Independente do homem querer, independente da subjetividade do homem, independente da metafísica, independente da ideologia. Gente, a realidade existe. Pronto. Aí que tá. Ela existe. É real. Não tem como discutir. Por isso que ela é matéria, é materialista. Nós estamos falando de coisa que existe. Por exemplo, Deus não é uma matéria. Prova? Não. Nega? Não tem como provar que não existe. Entendeu? É uma coisa meio filosófica, digamos assim. Não estou dizendo que Deus não existe, tá? Então entrando nesse campo de religião. Só estou dizendo que matéria, uma coisa material,
uma coisa real, ela existe, independente de eu querer que ela exista ou não. Independente de eu querer que a minha subjetividade enquanto ser humano queira, a minha realidade, querer que ela exista ou não. Ela existe. Isso é o materialismo. Existe. Aí vem a parte da histórico. Materialismo, histórico. Por que histórico? Porque essa realidade existe e ela é temporal e temporária. Porque ela vem mudando e vai mudando de acordo com a história, de acordo com o movimento da história. Há quanto tempo o Brasil, por exemplo, o mundo de 1950 para cá, quantas coisas já não mudaram? Coisas que existem, não tem como negar, porque existem, independente de eu querer que ela exista ou não, de um mundo achar que ela existe ou não, porque ela existe de fato. Realidades que não tem como negar, mas que foram mudando de acordo com a história, de acordo com histórias e de diferentes países, diferentes culturas. Tem países que têm culturas completamente diferentes das nossas. Isso é histórico. Em compensação, o Brasil, há 100 anos atrás, era completamente diferente de hoje. Ele veio mudando. Socialmente mudando. Historicamente mudando. Ele não deixou de existir. Ele foi mutável. Por isso que ele eu chamo de temporal. E ele vai continuar mudando. Mas ele existe. Ele nunca deixou de existir. Ele muda, acrescenta, toma outra forma, outro contexto histórico. Mas ele existe, independente do que eu queira. Vai evoluindo, vai tomando proporções diferentes, vai cultura diferente, aumentando cultura, aumentando, sei lá, gente, formas diferentes, porque predominou mais uma cultura, como a Jéssica mesmo falou, que nós seguimos mais a cultura grega. E de lá pra cá vamos tomando outros rumos, não deixamos de ter aquela raiz grega, mas de lá pra cá vamos formamos e viemos formando mais a nossa cultura, uma identidade maior. Nossa. Temos aquela raiz grega, mas fomos moldando. Mas ela existe. Materialista. Mas de acordo com a história, ela vai mudando. E o dialético? Ai, que lindo. Ai, que palavra linda. Materialismo histórico, que vai mudando de acordo com a história. Dialético. Esse é o mais importante, o mais legal de descobrir. Dialético. E aí outra coisa legal. Isso que eu tô fazendo com vocês agora. Vocês aí provavelmente estão dormindo, descansando para a prova de manhã. E eu estou aqui tentando, gente, fazendo um esforço de verdade, tá? Eu não sei a matéria. Assim, eu estudei. Antes de passar um pouquinho mais para vocês, eu tentei estudar de novo, tá? Não sou supra-sumo, não sou aquela coisa, não sou metida besta, estou tentando ajudar vocês, assim como eu sei que vocês também tentariam me ajudar, tá? Eu tenho certeza que algumas pessoas, outras não gostam de mim, né? Fazer o quê? Mas eu existo. Eu sou materialista. É o conceito de Marx. Infelizmente eu existo para o prazer de muitos e prazeres de outros, né? Aí um exemplo. Eu existo, queridos. E vou mudando também com a história. Vou amadurecendo, vou criando outras coisas não tão boas, né? Mas estou eu
aqui entrando no dialético, uma palavra tão legal, que eu gostei de descobrir essa questão do dialético, que eu achei bacana. E eu estou usando ela neste momento e adoro. Né? Até o pessoal costuma brincar, a Adriana costuma brincar muito. E eu brinco com o Tuque justamente por causa dessa questão. Que é o quê? Uma coisa que eu vou citar como exemplo. Tecnologia. O que o dialético tem a ver com tecnologia? O homem criou a tecnologia. O que o dialético tem a ver com isso? O homem criou a tecnologia para transformar o mundo, para melhorar o mundo, para modificar o mundo, né? Para ajudar. Não foi isso? Essa troca? Eu fiz para o mundo. Eu estou levando para o mundo a criação bacana, influenciando no mundo com a coisa positiva. Bacana isso. Quantas coisas o mundo pode fazer agora com essa minha invenção? Mas, lei de Newton, tudo que vai, volta. E quantas coisas hoje a coisa voltou? A tecnologia faz para o homem. Quantas coisas hoje o homem usa, a tecnologia usa, o homem usa em favor da tecnologia. Hoje as relações que antes eram feitas normalmente, por exemplo, o homem faz através da tecnologia. Então é uma troca. O dialético é uma troca. Faço para, recebo. Vocês conseguiram entender? O dialético, essa troca. Tecnologia para mudar o mundo. E o mundo mudou a tecnologia. Eu fiz a tecnologia para auxílio da meteorologia. Eu fiz o homem criou a tecnologia para auxílio para ajudar contra comunicação de pessoas que moram em lugares distantes, para descoberta de coisas importantes, para transmissão de documentários, de jornal, de não sei o que, e aparelhagem, que é da tecnologia para descoberta de doenças e descoberta de medicamentos. E em contrapartida, as relações humanas mudaram a vida do ser humano. Hoje o ser humano usa a tecnologia para se relacionar. Não usa mais a pracinha da igreja para namorar domingo à noite, como antigamente. Entenderam mais ou menos? Eu ajudei o mundo com a tecnologia. Mudei o mundo. Mas essa questão do mundo com a tecnologia mudou também o ser humano. Hoje o ser humano antigamente eu ouvia essa voz, né? Quando ficou aqueles 48 horas, não chegou 48 horas sem ficar no WhatsApp. Quando alguém topou com o outro e falou com a mãe, falou, nossa, quem que é você? A mãe sou eu. Falei, quase não reconheci sua voz, né? Tem anos que a gente mora junto e a gente se fala só pelo WhatsApp. Então teve essa troca, esse mecanismo de troca do dialético. Entenderam? Não sei se vocês conseguiram entender, gente, o dialético. Mas é justamente essa troca. Eu ajudo o mundo com a tecnologia porque eu criei. E o mundo, em contrapartida, que me deu esse mecanismo para mudar o meu modo de convivência, de me relacionar com as pessoas e etc e tal. Beleza.
Vamos pro metafísico, senão o vídeo fica muito grande, depois não vai caber no YouTube. Tá. Metafísico. O que é metafísico? Metafísico é platônico. Lembra Platão? Viajando na maionese. Penso, logo existo. Então, esse é metafísico. Muito doido. Mas é fácil. Porque antes era aquela coisa assim de Platão, de filósofos, né? Aquela coisa, não sabia se tinha a coisa concreta e penso, meu pensamento é aquela coisa de Deus. Lembra que a Jéssica estava explicando? O meu pensamento é algo divino, da divindade. Vocês lembram mais ou menos isso? E aí a metafísica, ela vem mais ou menos para dizer assim, e a Jéssica até comentou quando eu perguntei para ela assim, mas o que vem a ser metafísica? Porque assim, é uma coisa meio estranha, mas aí já vem o começo da palavra, que é idealismo metafísico. É uma coisa meio utópica, gente. Não é uma coisa assim que você fala assim, não faz muito sentido. É uma coisa que não consigo ver isso daqui, entendeu? Não é muito a cara do hoje aqui. Não vejo. Aí o Otton me perguntou assim, como é que eu posso fazer isso na psicologia, por exemplo? No texto, se você for observar bem, no metafísico, ele fala da psicologia. Aí se você lê, Ottonzinho querido, que vai me salvar na prova do Arthur. Quando você fala de um psicólogo com a visão do marxista, você vê que ele fala o seguinte trecho, por exemplo. O que se entende de psicólogo? Pensar no trabalho do psicólogo, temos desenvolvido, é pensar nesse lugar instituído e naturalizado, percebido como ahistórico, neutro e objetivo que nós muitas vezes temos ocupado e fortalecido, o do saber poder. Que a gente tem que ser neutro, psicólogo, que é a ideia que a gente tem hoje. Nós temos tentado ocupar esse lugar. É algo que tem sido feito por todo mundo? Mas é algo que tem que ser buscado. A gente tem que procurar, né, levar isso em consideração. Da psicologia. O trabalho do psicólogo tem que ser neutro, tem que procurar fazer o quê? Não psicologizar, ter uma visão mais ampla, tem que ser mais fortalecer o comportamento do psicólogo nesse campo social. Beleza, mas assim, na visão do Marx é um pouco mais fácil de achar. Quando você fala do psicólogo na visão metafísica, Otton, você vê que é meio esdrúxula. Eu vou ler o trecho, você vai ver assim, não tem como, porque se eu tivesse estudando a psicologia dessa, eu tinha pulado fora. Vou ler só um trechinho que fala, tá? Essas essências atribuídas ao homem e à sociedade irão instituir, isso falando já tá falando um pouco sobre metafísica, aí fala que irão instituir uma psicologia também essencialista, privativa, não tem como privatizar uma coisa, psicologia, intimizante,
intimizante com a psicologia? Como? Vocês sabem o que significa a palavra intimizante na íntegra? Na íntegra. Vou procurando aqui, tá? E familiarista. Tem que ser familiar essa coisa? Será que tem que ser familiar uma psicologia? Parece estranho, né? Vamos lá. Tal território se apresenta neutro, científico, objetivo, mensurável. Dá para medir na psicologia as coisas? Definitivo. O que na psicologia é definitivo? Se a gente estuda o tempo inteiro que muda sempre. A única coisa que a gente ouve na faculdade é que está sempre mudando. Definitivo, e aí a palavra-chave. E com poder de previsão. Como é que você senta na frente de um psicólogo e ele vai dizer para você que você tem isso? Olha, o seu problema é afetivo, tá? Eu tô notando que você tá com uma carência afetiva em relação ao seu marido, mas fica tranquilo, ou fica tranquila, quer dizer, sei lá, vai que é um homem. Fica tranquilo ou tranquila, porque mais ou menos daqui 3 meses ele vai pedir o divórcio, você vai ficar muito mal, mas daqui 1 ano mais ou menos você vai começar a superar. Aí, entre 1 ano e meio a 2 anos, você vai começar a namorar e você vai superar toda a situação. E pode ser que você até case de novo. Nossa, que legal, juro, bacana. Quanto que é a consulta? R$300. Nossa, que lindo, vou pagar. Gente, existe uma psicologia dessa? Vocês conseguem imaginar? Isso é cartomante, no mínimo, picareta ainda. Então, isso no mínimo é psicologia utópica, completamente utópica. Entenderam a diferença? Uma psicologia dessa não existe. A metafísica, ela é muito utópica, idealista. Nossa, é o sonho de consumo de todo mundo. Você chegar e falar assim, meu filho tá com problema na escola. Calma, mãe, fica tranquila. Você só assim, tipo, ele tá em qual série? Jardim 2? Fica tranquila. Até a 8ª série vai ficar mais ou menos assim. Mas quando tiver assim, na segunda faculdade, que ele vai desistir da primeira, na segunda faculdade pode ser que ele não pare, mas se parar na terceira ele vinga. Ai, graças a Deus. Tem certeza? Né? Não existe isso, gente. Então, o que você lê, que é uma coisa assim, meio que... Gente, sabe? A questão da sociedade do homem aqui, você lê aqui, você vai lembrar na hora do mito da caverna. Só pra você ter noção, a concepção aqui do homem metafísico. Essa concepção do homem intimizado, preocupado com o autoconhecimento, desde quando a gente é preocupado com o autoconhecimento? Se a gente tá na faculdade para aprender, se a gente vai pra escola para aprender, a gente faz curso, a gente vê YouTube, vê videoaula, lê livro, vai em música de qualquer coisa. Desde quando? O autoconhecimento e a autorrealização. Gente, alguém aqui que tá vendo esse vídeo tem medo de autorrealização? Só se tiver algum problema. Preocupado com autoconhecimento e autorrealização, emerge no mesmo contexto histórico, meados do século XIX, em que também se forja um determinado modelo de família e de lar. Esse território é um lugar de refúgio do íntimo do privado, em oposição ao espaço público. Tenta-se preservar o eu que o exterior parece desintegrar-se. O território do público não é só desqualificado e esvaziado, mas é identificado como lugar de perigo, das doenças, das barbárie. As ruas devem ser evitadas, os coletivos despertam desconfiança. Vira o mito da caverna aqui, gente?
E lá naquele buraco ali, aquele tanto de gente, você tá louco. Vamos ficar aqui dentro quietinho. Isso existe? Homem assim existe? Preservar a família? Desde quando vocês estão em casa? Fechado, trancafiado, protegendo o lar ali, a família. Lógico que a gente protege, mas de uma outra forma. Então, do materialista, do que o real acontece, do que o real existe, que a sociedade muda e que tem mudado hoje, a sociedade de hoje, é assim que funciona? Não é. Então, essa visão é marxista? Não é. Essa visão é o quê? Metafísica. De um homem metafísico. A sociedade. Nesse conceito de família nuclear e o lar burguês passar a ser os territórios de segurança, de afetividade, de saúde, as dicotomias que opõem o público e o privado, o interior e o exterior, o homem, a sociedade são instituídas. Criam-se determinadas essências e modelos de homem, de família e de sociedade. Onde isto existe? Porque vocês conhecem, vocês me apresentam. Eu não conheço sociedade aqui agora sim. Eu, Renatinha, não conheço. Política. Elton, o homem é o lobo do homem. Competição faz parte da sua existência. A violência nas relações em geral, que é vista como intrínseca já na sociedade. A gente é assim? Todo mundo é violento na sociedade política? Não, tirando agora, tá, gente? Brincadeira, agora tá. Vamos pular essa parte, tá? Porque já tá uma guerra, não vou nem expor o ponto de vista. A concepção da sociedade que emerge hoje também possui essa essência onde o homem é lobo do homem. A competição já faz parte da existência do homem. A violência nas relações em geral, a vista de como já é intrínseca na sociedade. Hoje, no neoliberalismo, como os... Ai, Carol, tá vendo? Trava-língua. Corolários de globalização. Algumas ordens naturalistas vêm sendo produzidas, tais como Estado mínimo, nova ordem mundial, lei de mercado, competitividade, flexibilidade, livre comércio, privatização, eficiência, eficácia, tudo. Gente, tá sendo assim? Gente, pelo amor de Deus. Não tô falando da política econômica hoje, tá? Pula essa parte, tô falando de modo geral. Tá? Pula a coisa agora. Pula o momento. Mas não é assim. Entendeu? A gente não tem esse ódio, essa violência já dentro da gente. A gente não sai matando pra tomar o lugar do outro e assim vai. Não é assim que funciona a nossa sociedade. A nossa política. O lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Quem tiver a boca maior engole o outro. Não é assim. Estão me entendendo? Pelo amor de Deus. Tá, vamos ver outra parte lá do Marx, né? Que eu já fui direto pro outro. A sociedade, eu falei? Do Marx? Acho que não. Dentre os diferentes dispositivos produzidos pelo sistema capitalista, por exemplo, ressaltamos a divisão social do trabalho, que irá instituir e naturalizar dois territórios muito bem definidos. O primeiro, o saber-poder, que é identificado como o lugar da competência, do conhecimento, reconhecimento, da verdade, do modelo, da autoridade, do discernimento, da legitimidade, adequação de certos modos de ser. O segundo, o do não saber, o da falta caracterizada como território de exclusão, visto como desqualificado, condenado, segregado, considerado até mesmo como danoso e perigoso, campo de desvio, necessitando sistematicamente ser acompanhado, tutelado, monitorado e controlado. As pessoas que têm problemas geralmente são assim, monitoradas, tuteladas, menores de idade, pessoas que têm algum distúrbio,
são acompanhadas. Então, basicamente, a sociedade marxista, ela é assim, funciona dessa maneira. É distante do que a gente vive, o que eu li agora? É muito diferente? As pessoas que conseguem viver de uma forma mais... que já tem competência, discernimento, reconhecimento das coisas, capacidade para viver normalmente, sabe? De ter seus lucros, de responder por si mesmo e que vivem naturalmente. As que não têm essa capacidade são tuteladas por outras pessoas, são acompanhadas por outras pessoas, são monitoradas por certas pessoas. Quer dizer, é o que a gente vê no caso de pessoas que estão em presídios, pessoas que não têm capacidade mental, pessoas que têm algum problema, seja físico, motor ou mental, são acompanhadas por pessoas. É diferente do que a gente tem, que a gente nota? Eu acho que não. A psicologia, eu falei da psicologia, né? Quer pensar no trabalho? Falei sim. Vocês notaram que quando se fala a política de Marx, em formas de dominação enunciadas acima, se manifestam de maneira tão simples e transparente que quando pensamos em relação de dominador e dominado, opressor e oprimido, senhor e escravo, sem negar a importância dessas duas, podemos pensá-lo de outro modo, desde os múltiplos e diferentes atravessamentos que os constituem e que eles fazem parte. Esses podem ser lidos enquanto produções de subjetividade. Vem a ser subjetividade, sociedade, o meio em que vive. Aqui está falando de escravo, de opressor e oprimido, mas tudo tem a ver também com da produção da subjetividade, o meio em que a pessoa vive. Né? Eu posso não ser opressor e oprimido, pode ter um outro conceito dentro do meio em que eu vivo, fui criada e tenho conceito, onde não há oposição entre as relações econômicas dentro da produção, há de produção subjetiva. As duas se discutem em um único processo, pois o que faz a força da subjetividade capitalista é aquela que se produz tanto no nível dos opressores quanto dos oprimidos. Na verdade, é aquele que produz, né? É igual, cara, o que gera o rendimento pro que fica rico, e o que fica rico precisa do outro para manter-se rico. Né? Depende do conceito, depende da sociedade em que a pessoa vive, depende de todo do sistema e de como ela foi formada, desse meio social, de tudo isso, depende das pessoas que são criadas num lugar onde existe ainda até hoje a questão de ser escravo ou não, ainda existe, por incrível que pareça. Então, existe ainda as pessoas que necessitam de emprego, então são oprimidas e tem o opressor, sim. Em multinacionais isso existe muito, mas também existe pessoas que não têm esse vínculo e esse nome de opressor e oprimido. Existe outro tipo de relação, mas ainda assim do que tem um poder hierárquico maior e daquele que necessita dele. Basicamente isso é o quê? Uma política marxista. É uma relação de poder que, dependendo da classe, do social, da subjetividade de cada um deles, pode ter uma denominação diferente. Mas dizer que isso não existe, não tem como. Existe. Até hoje existe. Os que oprimem, os que são oprimidos, os que mandam, os que obedecem, os que conseguem trabalhar em coletivo, os que conseguem trabalhar com um certo coleguismo, os que desrespeitam, os que são obrigados a, né, dizer que amém pra tudo, porque não pode perder emprego, e assim vai. E eu acho que é isso. Eu acho que deu pra vocês entenderem um pouquinho só, assim, pra vocês conseguirem ler até o texto e conseguir separar aquilo que metafísico é um pouco
além do que a gente consegue visualizar, além do que de fato existe. É uma coisa que tá mais na ideia, mais no, sabe, na utopia de alguém, sei lá, na ideologia de alguém, até que você às vezes nem concebe essa ideia, que na sua vertente você fala assim, meu, não pira, não consigo nem imaginar isso. Outros falam assim, nossa, meu sonho que isso aconteça, porque nós temos conceitos diferentes. Nós temos pessoas que lutam pelo comunismo, nós temos pessoas que lutam pelo capitalismo. Então, por mais que tenha ideologias, essas ideologias podem ser olhadas de maneiras diferentes. Até as ideologias. Pode ser olhado de maneiras espantosas e pode ser olhado de maneira tudo que eu sonhei para minha vida. Mas ainda é aquela coisa, é tudo que eu sonhei. Não é nada que exista. Já esse materialismo histórico dialético é uma coisa que existe, não tem como negar, não tem como você discutir. Você pode fazer uma birra como uma criança de 2 anos no mercado. Ela existe, você não pode mudar o fato. Ela é histórica porque ela vem mudando de acordo com a história, com o tempo, com tudo isso daí, e vai continuar mudando. E dialética porque é essa troca que o homem cria e o homem cria para o mundo e o mundo também muda para ele, a vida dele. Então eu crio para o mundo e o mundo me devolve isso e acaba mudando a minha vida também, essa criação que eu fiz para o mundo. Então é muito bacana. Mas é uma coisa que é plausível, que é real, que está aqui, que a gente usa, a gente pode usar. Aí vai também dessa questão da produção da subjetivação de cada um usar esse dialético, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Porque do mesmo jeito que vai e volta, a questão da tecnologia vai de quem está usando, da forma que vai ser usada. Mas é muito bacana porque Marx ele compreende que de fato existe, não tem como negar, mas a gente pode aprimorar muita coisa. Aí vai de cada um de nós que temos isso como responsabilidade. Então, se você vê que existe meios de mudança plausíveis que saem do campo da ideologia, do pensamento, de Platão e tudo mais, tem muita coisa que você lê no texto, você vai ver que tem aquela coisa platônica, platonista, etc e tal. Mas se você vê que dá para sair do campo ideológico, mesmo partindo de um princípio ideológico, mas que dá para ser aplicado, que bom, que vai favorecer de fato as pessoas, que bom que possa ser colocado, inserido. Mas isso demanda tempo, demanda uma série de coisas. E aí vai a questão também, né, da história, de levar bastante tempo de conscientização e etc e tal. Mas, né, estamos aqui para isso. Acho que ninguém tá ali sentado naquela cadeira, naquelas aulas ali, né, 2 horas de aula, à toa. A gente tá ali para aprender e para fazer alguma diferença, seja ela qual for. Então é isso, gente. Foi o que eu entendi. Eu espero que vocês consigam entender. Mas acho que se vocês conseguirem e visualizar, jogar no YouTube vídeo para conseguir entender mais sobre a história antes de estudar sobre os textos, vai dar uma força muito bacana para vocês. Porque assim, se eu não tivesse estudado mais, eu vi vários vídeos, não foi só um ou outro. Eu vi vários vídeos que falavam bastante sobre essa questão da materialismo histórico dialético, sobre a visão marxista, sobre metafísica. Uns eram muito loucos e não compreendiam nada, outros eu já fui absorvendo com bastante clareza, e cada um que você vai vendo, você já vai identificando. Quando já chega naquele, se já nos finalmente, você fala assim, entendi muito bem. Talvez para alguns eu possa não ter conseguido passar, né? Talvez eu não possa me fazer entender. Para outros até consiga. Mas se vocês não conseguirem também estudar pela forma que vocês consigam entender,
esse vídeo também vai ser mais uma videoaula que vocês assistam que não vai ter validade nenhuma. É o que a Ju falou hoje. Vocês têm que tentar estudar um meio que vocês consigam aprender. E esse vídeo, assim como outras videoaulas, vai ser só mais um reforço, né? Se vocês procurarem a base mesmo da história para compreender a metafísica, só a metafísica mesmo, só a visão marxista mesmo, de profissionais, de professores da área mesmo, e depois vocês assistirem o vídeo, pode ser que vocês compreendam um pouco melhor sobre o texto. E depois vocês vão ler o texto e vão saber muito melhor do que eu. Mas eu tentei ajudar, de verdade, assim, foi de coração. Não sei se vocês vão conseguir compreender, mas eu acho que é uma visão bem, assim, plausível, a marxista, e um pouco, assim, fora de órbita, fora de contexto. Não que um dia possa acontecer, sei lá, o que aconteça, que você fala assim, gente, peraí também, tem gente que age assim. Gente, que age errado, tem várias pessoas que agem. Mas no meu conceito que a gente tem como certo, tá? Não olhem por esse parâmetro. Que o homem é o lobo do homem que avança, que bate. Nós estamos passando por isso agora. Mas no meu conceito. Então não vão entender desse modo errado, tá? Porque isso aí não é um conceito de sociedade materialista enquanto que é válido. É uma pequena parte que nós estamos vivendo agora. É óbvio que vai entrar para a história, é óbvio que isso vai ser um momento histórico, mas não é uma coisa que nós vamos daqui para frente passar a sair matando, batendo, chutando todo mundo que a gente vê pela frente. O que a gente tem enquanto sociedade e política é um conceito um pouco mais educado, mas, né? Então, de verdade, eu espero de coração que tenha ajudado pelo menos um pouquinho vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa fazer um outro vídeo um pouco menor, ou explicando só sobre metafísica, ou explicando só sobre a visão marxista, aí vocês falam comigo que eu faço só sobre isso, sem explicar o texto. Ou se vocês quiserem que eu fale só sobre psicologia, só sobre isso, que eu gravo no domingo, eu gravo também. É se vocês falarem, gente. Se vocês quiserem que eu faça sobre outra, igual a Carol falou que tá tendo dificuldade com a da Jéssica. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre determinada, que não seja neuro ainda por enquanto, determinada matéria, também posso fazer pra vocês. Vou tentando ajudar. A minha proposta nesse canal, na verdade, é justamente estudar e repassar para as pessoas. Não assim com o intuito de ficar famosa na internet, porque ficar famosa na internet é ser rica no banco imobiliário. Mas é justamente para que eu possa me aprofundar no meu estudo. Porque se eu estudo para repassar para alguém, mesmo que ninguém veja, eu tô aprendendo um pouco mais. Porque eu vou ter que estudar um pouco mais. Então, vocês podem ficar à vontade, pedir, Renata, tem como você fazer um vídeo só sobre tal coisa? Pode ser só um tema minúsculo, eu vou fazer o vídeo com a maior boa vontade. Tenho o maior prazer de fazer isso. De verdade, é uma forma que eu tenho de aprender mais, tá? Então, fiquem à vontade. E se não for válido, eu posso tentar fazer um outro vídeo. Então, agora, quase 3 horas da manhã, eu vou tentar dormir, tá? Se não tiver colheiras, vocês só não falem. E, Michael, vou te pegar, vou tirar uma foto escabrosa, viu? Aguenta. Brincando. Gente, ó, qualquer coisa, tamo aí pra isso, tá? Assim como vocês também estão aí para isso, e eu não hesitarei em pedir.